Pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência então àquelas aulas que a gente fez semana passada, semana retrasada, né, perdão, sobre eletricidade, né? A gente viu algumas questões lá extremamente importantes, e para essas questões a gente vai ver alguns tipos de circuitos como eu passei para vocês, né? Basicamente a gente vai analisar 3 tipos de circuitos, tá? A gente vai falar muito sobre circuitos em série, circuitos em paralelo e circuitos mistos, tá? São as 3 bases que a gente precisa ter para entender eletricidade, a princípio, tá? Então, para iniciar tudo, para a gente começar a entender, eu já passei um pouco para vocês o que é um circuito elétrico, a gente já falou um pouco sobre esse circuito, a gente já falou um pouco já sobre o comportamento das grandezas elétricas dentro desses circuitos, né? E a gente já também falou algo muito interessante que a gente vai levar assim para toda a nossa carreira, tá? Algo extremamente importante que a gente não pode esquecer. O circuito em série, ele é um circuito, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, ele é um circuito que a característica principal dele, ele é um divisor de tensão, ou seja, ele reparte a tensão dele, como ele tem série, entre todos os resistores ou todos os componentes que estão nele. E o circuito paralelo é o inverso, ele é o divisor de corrente, tá? Então o que a gente vai fazer? A princípio a gente vai começar sobre o circuito em série, tá? A gente fazendo uma análise aqui bem rapidinho, desenhando um circuito bem simples. A gente tem aqui uma fonte, e aqui a gente tem um resistor, vamos chamar de resistor 1, tá? Fazendo uma coisa bem simples aqui, vamos fazer uma suposição que eu tenha 100 volts aqui, lembrando que simples corrente alternada. E aqui eu tenho 10 ohms de resistência, tá? Lembrando a fórmula que a gente faz, a gente tem basicamente tensão igual a resistência vezes corrente. É essa que a gente vai basear em cima dela. Aqui no caso, eu sei como é um circuito fechado, circula uma corrente por ele. E essa amplitude e intensidade dessa corrente eu ainda não sei qual é. Então eu preciso calcular ela, vou calcular em cima dessa fórmula aqui, tá? Como que a gente faz para calcular? A gente não está procurando o I de corrente, a gente vai isolar ela no cantinho. Então a gente tem a resistência que vai vir dividindo, beleza? Então a gente tem corrente igual a tensão dividido por resistência. Basicamente isso, tá? A gente fazendo a nossa conta, a gente tem a corrente que é igual a tensão, que é 100 volts, dividido por 10. Cortando os dois, a minha corrente ela equivale a 10 ohms, beleza? Lembrando, ó, é um circuito em série. O circuito em série, ele não tem nó, né? A gente estudou, falou um pouco sobre nó. Nó é o que? É a junção de dois ou mais filamentos, né? No caso de 3 ou mais filamentos, perdão, né? Isso aqui é um nó. É uma característica muito singular do circuito paralelo e circuito misto. Quando você identificar esse tipo de junção, é um circuito paralelo, tá? No caso, a gente não tem, ou seja, a gente tem apenas um ponto de saída do meu circuito, da minha fonte, e um ponto de entrada, né? Então, assim, essa corrente ela circulou por todo o meu circuito. No caso, só tinha um componente, tá? Então, aqui é muito simples. Esse aqui é um circuito em série, tá? Mas e se eu fizer da seguinte maneira, então? Pensa só comigo. Se eu resolver aqui colocar um outro componente aqui, tá? Um outro resistor. Aí eu tenho só uma fonte, beleza? Agora eu tenho 2 resistores. Se eu resolver colocar esses 2 resistores aqui na minha fonte, tá? Bom, pessoal, peço desculpa para vocês, é porque o outro quadro estava muito ruim, estava muito borrando, tá borrando muito, né? Perdão. Resolvi fazer nesse aqui, ver se vai melhorar um pouco, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui uma fonte de alimentação
e aqui eu tenho dois circuitos, dois componentes, dois resistores, tá? Fechados, beleza? Aquele anterior a gente percebeu que tinha apenas um, agora a gente tem dois, tá? O que que acontece? Esse ainda é um circuito em série, porque quando acaba um componente, eu falei isso com vocês, né? Quando a gente fala de algum equipamento elétrico, tem no mínimo dois fiozinhos de entrada e de saída, seria uma fase e um neutro, tá? Então aqui, aonde termina já inicia o outro. Esse é um circuito em série, beleza? Circuito em série, o que que acontece? Independente da quantidade de resistores, a gente colocou dois aqui, pode ter 3, 4, 5, enfim, pode ter diversos, né? E o mesmo com uma fonte de tensão aqui, ó, 100 volts, e vamos supor que aqui eu tenho 5 ohms, 5 ohms, aqui, esse aqui é o R2, esse aqui é o resistor número 1, beleza? É um circuito fechado, eu também sei que por ele circula uma corrente, e essa corrente, ela é apenas uma. Por que apenas uma? Ela só tem um caminho, ela só tem um fio para percorrer, não tem como ela ir para outro lugar, ela só tem esse caminho. Se ela tem só esse caminho para percorrer, então naturalmente a mesma corrente que sai daqui da minha fonte, ela vai passar em todos os componentes que tiver por esse circuito, tá? Como que a gente resolve aqui? A mesma fórmula que a gente vai utilizar, no caso aqui agora eu preciso achar minha corrente ainda, né? É o que eu estou procurando. É a mesma fórmula, tensão é igual a resistência vezes corrente. Exatamente a mesma fórmula que eu vou precisar utilizar, tá bom? Só que aí tem uma particularidade um pouco diferente. O que acontece? Anteriormente eu tinha uma resistência total, né? Que a gente pode chamar de resistência total ou resistência equivalente. É resistência total de um circuito ou de uma parte do circuito. No nosso caso específico, a gente está procurando a resistência total do circuito, resistência equivalente desse circuito, resistência daquela parte total do circuito, tá? Desse cara aqui todo. Naquela outra lá estava muito fácil porque era apenas um circuito, um resistor, bastava pegar o valor dele. Quando eu tenho resistores em série, como que eu faço para achar minha resistência total? É o primeiro passo, tá? Aquele é apenas um resistor, esqueçam, aquilo a gente não vai ver mais. Ele o mais simples, mais básico possível. Então a partir de agora, com 2, 3, 4 e bem mais resistores. Então assim, sempre quando eu me deparar com um circuito em série, como essas duas aqui estão em série, o que a gente faz? A gente soma esses resistores, basta isso, somar. Se eu tivesse 6 resistores aqui, somava todos eles, tá? Então aqui ó, antes da gente encontrar a nossa corrente, a gente precisa achar a nossa resistência equivalente, vamos chamar ela de REC, resistência equivalente, tá? Para achar essa resistência no circuito em série, o que eu faço? É R1 mais R2 mais Rn. O que é esse Rn? É a quantidade de resistores que tiver aqui, independente se tivessem 10, 20, 30, a quantidade que for. Eu vou somar todos, simples assim. No nosso caso são só 2, ficou bem mais simples, né? Então REC vai ser o quê? 5 que é o primeiro mais 5 que é o segundo. Então nossa resistência equivalente aqui vai ser 10 ohms. Simples assim, tá? Então achei agora a minha resistência equivalente do meu circuito dele integral. O que a gente vai fazer agora? Achar a nossa corrente. Eu tenho a tensão que é igual a resistência vezes corrente. Eu isolando a minha corrente, eu tenho corrente é igual a tensão sobre resistência. Eu vou obter então que 100 dividido por 10 é igual a os mesmos 10 ohms. Beleza, gente? Isso aqui é o básico para a gente entender o circuito em série, tá? A gente somar, a gente encontrar as resistências equivalentes desses componentes aqui, tá bom? Vamos tentar fazer um outro aqui rapidão, para vocês entenderem por definitivo, tá? Uma coisa que eu queria que vocês prestassem muita atenção, que é um erro que muita gente comete, é decorar o desenho, tá? Mas a gente não pode decorar, não tem como eu decorar. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu fizer dessa forma aqui, ó, eu tenho uma fonte de tensão, daqui eu tenho um resistor, outro, e aqui eu fecho. Esse aqui é o que? Um circuito em série em paralelo. Ele é um circuito de série, por quê? Eu só tenho um caminho
para essa minha corrente percorrer. Ela só pode ir para esse caminho, não tem outra opção. Então aqui eu teria o resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4, resistor 5. Como que eu calculo a minha resistência equivalente? É a soma de todos eles, ó. Vai ser R1 mais R2 mais Rn, ou seja, a quantidade que tiver de resistores aqui. Tá? Então vamos supor que aqui eu tenha 3, 5, 6, 7 e 1. O que eu vou fazer? Apenas somar todos. Eu vou pegar aqui 3 mais 5 mais 6 mais 7 mais 1. A minha resistência equivalente é simplesmente a soma disso aqui tudo. Eu tenho aqui 7, 10, 16, 17, 22 ohms, tá? Beleza, gente? É bem simples, tá? Não tem dificuldade. Achei um circuito em série. Para mim achar minha resistência equivalente, a primeira coisa que eu faço no exercício é só somar todas elas, tá? Aí assim, eu fiz só esse exemplo, como se o formato de um triângulo, justamente para vocês identificarem o quê? Não se apegarem ao tipo de desenho, tá? Às vezes é um círculo, um quadrado, um retângulo. O mais utilizado, o mais habitual, é claro, é esse, né? É um retângulo. Esse é o mais habitual, mais comum, mas se você achar um círculo aí, um triângulo, se eu tiver apenas uma linha, apenas um condutor, apenas um caminho para essa minha corrente percorrer, então esse é um circuito em série, simples assim, tá? Eu sei que aqui circula uma corrente, por quê? Porque ele é um circuito fechado, ele não tem nenhum ponto aberto, então como ele é um circuito fechado, eu sei que circula uma corrente. Se circula uma corrente, ela só tem esse caminho para percorrer, então ele é um circuito em série, beleza? Então assim, ó, prolongando um pouco mais o nosso exercício, tá? Prolongando ele um pouco mais, olha só, vamos aqui fazer o seguinte, eu tenho aqui 10 ohms, eu tenho aqui 5 ohms, 6 e 2, vou colocar aqui uma fonte de 100 volts mesmo, tá? Beleza? O que eu vou procurar aqui é a minha corrente e a minha resistência equivalente. São os dois itens que eu estou procurando, tá? Primeiro item, para me encontrar minha resistência equivalente, basta fazer o que? Muito simples, é um circuito em série, somo todos eles, ó, 10 mais 5 mais 2 mais 6, né? Beleza? 15, 16, 17, 23. Beleza? Tenho 23 ohms. Essa aqui é a minha resistência equivalente. Então eu vou colocar ela aqui. A minha corrente total, como que eu vou achar ela? Tensão é igual a resistência vezes corrente. A minha tensão, perdão, né? Eu prefiro fazer logo a inversão daqui. Vou colocar corrente vezes tensão sobre resistência. Lembrando que é a mesma forma como a gente já sempre fez, tá? É a mesma forma. Então eu tenho aqui, para me achar a minha corrente, eu tenho a minha tensão, que são 100 volts, dividido por 23. Agora eu vou precisar do auxílio do celular aqui. De cabeça não. (4,3778) 4,3734, perdão. 782 ohms. Essa é a corrente, perdão, né? Não é ohms não, ampere, né? Desculpa, pessoal. A resistência eu já achei. Então essa é a minha corrente total. Vou colocar ela aqui, ó. 4,34782 amperes. Por que eu falo corrente total? Eu falo corrente total porque meu circuito só tem uma corrente. Ele tem só essa corrente. Então é a corrente total que é a que circula por todos os componentes. Beleza, gente?
Eu vou passar umas 3 atividades aqui rapidinho, eu quero que vocês assistam essa aula e já tentem fazer encontrando essa corrente. Bacana? Eu já passo também os valores dos resultados, ok?